Olá, gente! Nosso canal Fazendo História traz para você Império Romano. Só que, para chegar ao conhecimento do Império Romano, vamos conhecer as primícias lá no início, quando Roma ainda era uma aldeia. Passa para ser monarquia, república e só depois vamos adentrar ao Império Romano, tá bom? Então, fique comigo e aprenda sobre as primícias, a formação do Império Romano, após a vinheta. O início de Roma se dá há 2000 anos antes de Cristo, pelo povo latino que ocuparam a região da Itália. Viveram ali durante 1300 anos. Por volta do século 7 a.C., apareceu no aldeamento de Roma os etruscos e conquistaram os latinos, ou seja, passaram a ter o domínio sobre aquela aldeia. Os etruscos implantaram em Roma uma monarquia e daí vai surgir a primeira parte de Roma, que é monarquia, república e depois império. A monarquia ela vai ser feita pela parte dos etruscos sobre o aldeamento romano, que logo quando os etruscos passam a dominar na conquista que eles fizeram aos latinos, eles fortalecem de muralha a aldeia de Roma, se torna uma cidade e faz crescer economicamente, tá? E o que vai suceder é que eles, com o passar do tempo, os etruscos, eles vão querer ampliar seus territórios. Com o domínio que já tem sobre os latinos, eles querem expandir os territórios até a Grécia. Então, o que é que vai suceder? Nesse ampliamento de território, nessa expansão de território, os etruscos vão se enfraquecer com a luta contra os gregos. Então, os latinos, vendo que era oportuno para eles se rebelar contra a monarquia etrusca, eles vão tomar uma decisão, vão fazer rebelião. E vai surgir aí os patrícios com essa ideia. E os patrícios, que eram latinos, influenciam os plebeus, né, os pobres ali que também eram latinos, a se rebelarem. E aí fazem uma revolução e conseguem expulsar de Roma os etruscos. Agora vamos só entender quem eram os patrícios e quem eram os plebeus. Os patrícios eram grandes proprietários de terra. Os plebeus eram artesãos, comerciantes, aquele povo que vivia mais no meio do povão e era parte do povão. Para que os patrícios tivessem a influência sobre os plebeus para fazer essa revolução contra os etruscos, eles prometeram aí, depois que expulsasse os etruscos, dividiria tudo, né, todo o território com os plebeus. Ou seja, as decisões que iam acontecer, a parte da administração, a parte da liberdade econômica, tudo seria de todos, né? Então, não é à toa que os plebeus aceitaram a proposta de expulsar os etruscos. Mas, quando acontece a expulsão dos etruscos de Roma, não vai ser essa promessa que vai ser cumprida. Quem vai dominar Roma depois da monarquia etrusca, que aí dá início à república, vai ser os próprios patrícios. Então a gente vai começar a ver surgir vários cargos administrativos. E esses cargos administrativos vão ser ocupados por quem? Lógico, pelos patrícios. Porque os plebeus vão ficar de fora dessa administração. Vamos conhecer agora os cargos que vai surgir agora com a administração dos patrícios. Desses cargos, o primeiro que vai surgir e o mais importante vai ser o Senado, que vai ficar responsável por aprovar e elaborar leis. Senado, senadores,
Lembram vocês alguma coisa? A nossa república tem os senadores. De onde será que surgiu? Pensem um pouco. Outro cargo importante na política, agora na República Romana, vai ser os cônsules. Eles que eram responsáveis por aplicar as leis criadas pelos senadores, também eram responsáveis por organizar os cultos religiosos e comandar o exército. Também outro cargo importante em Roma eram os pretores e edis, e os questores e os censores. Um outro cargo também muito importante era de ditador. Ditador, soa como aquele cara que vai dominar tudo, né? Sim, mas nesse período da República Romana, o ditador ele só ia surgir por indicação do Senado, claro, quando houvesse uma crise social ou política na República Romana. E esse ditador, ele não era autoritário absoluta, como é o conceito de ditador hoje. Ele era limitado. Ele tinha limitação em relação ao Senado. Tudo o que ele fazia, ele tinha que prestar contas ao Senado. E ele tinha curta duração. Era só em momentos de crises políticas ou sociais. Pronto, agora a República Romana ia de vento em polpas, já que tinha os cargos todos bem definidos, estava tudo certo. Não. Sabe por quê? Lembra que foi que os patrícios prometeram aos plebeus para que eles os ajudassem a expulsar os etruscos da parte ali de Roma? Pronto. Eles prometeram que a administração seria feita em conjunto plebeus com os patrícios. Porém, os patrícios não cumpriram sua promessa. Então, o que é que vai acontecer? Os plebeus vão se revoltar, vão se rebelar aí contra os patrícios, né? E vão dizer assim, poxa, a gente só continua essa luta, só continua a apoiar vocês se a gente tiver participação nisso. Então, a partir desse momento, os plebeus fizeram uma imposição para os senadores, né? Que só era patrício, os senadores, não tinha nenhum plebeu senador, então cônsules muito menos, e por aí vai. Os plebeus ficavam à margem, mas como eles queriam os seus direitos, eles passaram a batalhar por ele. Então eles impuseram aos patrícios as condições. E aí a gente vai ver 5 condições que os plebeus alcançaram com a sua imposição crescer aí nas funções administrativas. A primeira conquista dos plebeus vai acontecer que o Senado vai criar o Tribunato da Plebe. Ou seja, vai ser plebeu que vai ocupar esse cargo e ele vai ficar na decisão de aceitar uma lei ou não, desde que ela não seja contra os plebeus. Então ele vai ter essa autonomia. Se uma lei não beneficia os plebeus, ele pode restringir a lei, vetar, né? Gente, uma outra vitória que os plebeus vão conseguir é, junto ao Senado, exigir que todas as leis romanas fossem escritas em tábuas de bronze. E vai ficar conhecido como a Lei das 12 Tábuas. Todas as leis agora seriam expostas para todos os romanos conhecerem. E isso vai ser uma elaboração muito importante, porque vai dar base aos direitos romanos. Já em 444 a.C., os plebeus conseguiram a autorização do casamento entre plebeus e patrícios, coisa essa que até então era proibida. Uma outra grande vitória aconteceu em 366 a.C. Os plebeus conseguiram que um dos cônsules fosse plebeu, coisa essa que nunca tinha acontecido na República Romana. E por fim, outra grande vitória dos plebeus aconteceu em 326 a.C. Eles conseguiram a proibição da escravização de plebeus por dívida, coisa essa que já era costumeira acontecer na Roma republicana. Agora, com os privilégios que os plebeus conseguiram, a República Romana está consolidada.
e com menos conflitos internos, Roma vai poder se expandir, crescer os seus territórios. E aí, Roma vai passar pelo período do século III até o século I de expansão e glória de República Romana. Mas, como nem tudo dura para sempre, assista no próximo vídeo a crise republicana e a passagem de república para império. E conheça mais a fundo no próximo vídeo o grande Império Romano. Ok? Aguardo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço, fiquem com Deus.